A paz do Senhor Jesus aos irmãos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 a 18 diz assim: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. No mundo de hoje, as empresas, os negócios, as atividades comerciais exigem pessoas que sejam qualificadas para ocupar espaço no mercado. Essas pessoas passam por uma seleção, onde os que realmente têm qualificação para o cargo são os que vão ser chamados para ocupar estes espaços no mundo dos negócios. Há uma grande competitividade em qualquer tipo de atividade, por isso exige-se conhecimentos complementares no dia a dia dos que fazem os negócios acontecerem. É necessário estar se aprimorando cada vez mais para que não fiquem ultrapassados e venham a ser substituídos. No campo espiritual não é diferente. Deus convoca pessoas que têm as características necessárias para ocupar determinada posição no Evangelho. E essas pessoas precisam estudar muito a Palavra de Deus para estarem atualizados e possam desenvolver as suas atividades espirituais dentro do plano de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, não com a sua intelectualidade, mas falar pelo Espírito Santo, adorar em espírito e em verdade. O Espírito Santo necessita de pessoas para desenvolver o Evangelho, para que o plano da salvação chegue ao maior número de pessoas possíveis. É necessário que os pregadores do Evangelho estejam aptos e capacitados para realizar tal grande obra. Paulo, falando de si mesmo, ele disse: por ele anunciar o Evangelho, ele não poderia se gloriar, mesmo sabendo o grau da relevância do cargo de apóstolo do Evangelho. Alguns, por ocuparem um cargo eclesiástico elevado, não mantêm a simplicidade como a de Paulo. Então ele disse que não poderia se gloriar, porque é uma obrigação que foi imposta a ele e é um trabalho que ele iria executar. Mas ele disse: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Queridos irmãos, esta frase, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, esta palavra mexe com o nosso cérebro, porque também somos pregadores. E como Paulo, não podemos nos gloriar da posição que alcançamos, porque é nossa obrigação pregar o Evangelho. Não podemos ficarmos nos aparecendo e querendo tomar a glória de Deus, porque nós fomos chamados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo para que possamos desenvolver a obra do Senhor e pregar o Evangelho com integridade, guiado pelo Espírito Santo. E também, ai de nós, se não anunciarmos o Evangelho. O Espírito Santo está nos revelando que se não anunciarmos o Evangelho, muitas almas vão se perder e a culpa será nossa. Agora entendemos porque Paulo disse: ai de mim. Imagine, irmãos, muita gente se perder porque não executamos a nossa tarefa ao qual o Senhor nos comissionou, ou porque deixamos de fazer a obra de Deus para viver a nossa própria vida e não nos importamos com as almas que estão perecendo. Não foi para isso que Deus chamou eu e você. Deus chamou eu e você para anunciar o Evangelho. É uma questão de vida ou morte. É como se um salva-vidas estivesse na praia e vendo pessoas se afogando, virasse as costas e fosse para o outro lugar. Vejam como isto é sério.
O apóstolo Paulo continua dando detalhes da sua trajetória. Ele fala assim, que não poderia fazer este trabalho de má vontade. Teria que fazer o trabalho com boa vontade e com alegria, porque se ele fizesse bem feito o trabalho, ele receberia o prêmio. Mas, se ele fizer de má vontade, o chamado dele não iria prosperar. E ele disse que ele trabalhava com tanto amor no Evangelho que não cobrava nada de ninguém, não ganhava nada, apenas se dedicava. Isso serve de exemplo para os ministros atuais da Palavra de Deus. Paulo é o maior exemplo de cristão, de crente, líder, estudado, super capacitado, guiado pelo Espírito Santo, que não cobrava para anunciar o Evangelho, diferente dos dias atuais que a gente vê cobranças absurdas, valores absurdos que se cobra para pregar a palavra de Deus.